No longo prazo, a arma mais poderosa sempre foram as ideias. Trovão Magnífico é a bomba que veio cair sobre a dita toga e mostra a força que os princípios da liberdade já dispõem no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Sou Professor, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. O que fazer quando acabam as esperanças? O que fazer quando tudo à sua volta parece perdido? Em um cenário de devastação institucional como entendemos agora, a alternativa tentadora parece mesmo a luz que vem do portão de embarque do aeroporto. Ou naquela situação de defesa mental que nos faz negar a própria realidade e fechar-se em si mesmo. E veja, não estamos fazendo nenhum tipo de condenação às pessoas que saíram ou desejam sair do país ou a essas outras que simplesmente fecharam-se em si mesmas. Elas, tanto quanto nós, são vítimas de um sistema que há muito tempo faliu e que agora luta tão desesperada quanto inutilmente para sobreviver. Mas é quando tudo isso parece realmente perdido que surgem os heróis. São essas pessoas que nutrem uma esperança inabalável e um desejo de luta invencível. Sim, meus caros, Trovão Magnífico é uma música da banda Garra Libertária, uma união potente entre estética, rock, metal, cultura pop e uma corajosa mensagem política. O vídeo já conta com mais de 160 mil visualizações em português. Também fizeram uma versão em inglês e, inclusive, uma segunda música que trata das sombras do poder. Depois, veja lá esse exímio trabalho. O link está aqui na descrição. Em tempos tão sombrios para a liberdade de expressão no Brasil, onde se tenta impor uma narrativa unificadora a qualquer custo, iniciativas como essa são mais do que bem-vindas, são necessárias, são um respiro. Adolescentes e jovens normalmente se mantêm distantes do debate de ideias e por isso são presas fáceis para retóricas baratas e simplificadoras. Eles vivem imersos no fluxo veloz das redes sociais, um universo de conteúdos efêmeros que raramente os convida a refletir sobre os perigos do autoritarismo ou sobre como decisões tomadas nos gabinetes distantes de Brasília podem destruir seus próprios futuros. É por isso que nossa missão é mostrar para todos e em todos os lugares do mundo como a destruição da lei natural não é uma abstração retórica, mas uma força capaz de silenciar vozes, esmagar sonhos e acorrentar sociedades inteiras pela tirania do medo. E aqui é onde a lógica se funde com a arte. A arte é, e sempre foi, uma grande trincheira contra a tirania. A música e a mensagem do Garra Libertária são provas vivas disso. O simples fato de ter sido criado com ferramentas de inteligência artificial já é um ato de rebeldia, uma forma de usar a vanguarda tecnológica para contornar os porões da velha mídia e suas cartilhas. Inspirado em clássicos que marcaram gerações, o clipe abre com uma imagem familiar e opressora, uma construção que remete à sede do STF. O lugar que deveria ser o guardião da lei, mas que hoje simboliza a própria censura e o fim da própria Constituição que juraram defender. Não que acreditemos muito nesse negócio de Constituição e Estado democrático de direito. Desde Platão, já se sabe que a democracia é um sistema cheio de problemas e que fatalmente descamba para a tirania. Pois é, descanse em paz, Platão. Aconteceu de novo. O problema é que as instituições do Estado moderno nunca funcionaram como Montesquieu as imaginou. E agora, perplexos, vemos ruir com nossos próprios olhos o Deus que falhou, como bem nos explica Hans Hermann Hoppe. Mas voltando à nossa obra-prima. Então surge o vilão, de costas, arrogante, ele profere a infame frase, e agora o grosso vai entrar. É a personificação de um poder que se julga acima do povo. Ao seu redor, os rostos de Xi Jinping, Maduro e Ortega não deixam dúvida sobre a aliança que se forma nas sombras. Uma rede de autocratas que se aplaudem mutuamente enquanto esmagam as pessoas em seus países. A mensagem é cortante e direta. A trilha sonora, um heavy metal cantado em português, é o coração pulsante da obra. É mais que música, é um grito de guerra, um lembrete de que o rock, em sua essência, nasceu para ser a voz da inconformidade. As cenas de caos se sucedem, pintando um retrato sombrio do nosso tempo. A primeira-dama gargalha embriagada com uma taça de vinho caríssimo, enquanto a cidade arde ao fundo. O vilão se afoga em montanhas de dinheiro e guerreiros com armaduras que parecem saídas do Cavaleiro do Zodíaco surgem como um chamado à luta que dialoga diretamente com o imaginário jovem.
Em meio à narrativa, a figura de um mestre espiritual emerge, uma clara homenagem ao filósofo Olavo de Carvalho. Para muitos, ele foi uma voz que ousou desafiar a hegemonia do pensamento de esquerda, um farol em meio à escuridão. No clipe, ele é um guia que aponta o caminho da verdade, uma simbologia poderosa que nos lembra que ideias não podem ser presas ou mortas. Podem atacar o homem, ridicularizá-lo, censurá-lo. Mas suas palavras continuam a ecoar, inspirando aqueles que se recusam a viver de joelhos. A metáfora mais dolorosa talvez seja a cena em que uma figura de capa preta, a personificação de um poder sem rosto, arrasta uma idosa que segura a bandeira do Brasil para uma masmorra. É o cidadão comum, pacífico e trabalhador, sendo aprisionado, nossa identidade e esperança sendo confiscadas. Ao lado, um cavaleiro dourado, símbolo de lideranças populares caladas pela perseguição judicial, aguarda em outra cela. Quando a esperança parece perdida, o cavaleiro Trump surge em uma armadura dourada, com um trovão que rasga o céu. A batalha é simbólica, a força da liberdade contra o braço do autoritarismo. Ele derrota o agente da censura e liberta o cavaleiro dourado, Bolsonaro. Junto, eles se levantam para devolver a dignidade ao povo. A vitória culmina com a fuga desesperada dos ditadores que são finalmente consumidos pela luz verde dourada da nossa bandeira. O clipe tem apenas 4 minutos, a duração perfeita para a geração do imediatismo, mas cada segundo é denso de significado. Jovens e adolescentes se divertem e alguns reconhecem as referências, mas ninguém sai o mesmo depois de ter assistido esse clipe. A provocação é forte demais. Jovens e adolescentes antes ignorantes do quadro político geral agora querem saber quem são aquelas figuras, por que estão ali. A arte cumpriu seu papel, não apenas entreteve, mas instigou, tirou da zona do conforto e provocou uma mudança que educou. No fim das contas, o que está em jogo vai muito além de um clipe, de memes ou de posicionamentos políticos. O que está em jogo é o pilar de qualquer sociedade que se pretenda livre, o direito de expressar uma ideia sem medo da prisão. Uma sociedade minimamente saudável não é feita de consensos, mas do direito ao dissenso. Ela floresce quando todas as vozes podem ser ouvidas, e não apenas as que agradam ao poder. Por outro lado, muitas vezes o totalitarismo não chega de uma vez. Ele se infiltra sorrateiramente, sempre em nome de um suposto bem comum ou a favor de um bem maior. Aí começa com um inquérito que não termina mais. Prende políticos, prende jornalistas, prende manifestantes, prende pipoqueiros, prende dona de casa e velhinhos com Bíblia. Aí, a censura a um clipe vira para um artigo, depois para um livro e quando nos damos conta, até o humor se tornou crime. Abraços ao Léo Lins. Por isso, obras como Trovão Magnítico são tão vitais. Elas provocam, incomodam e desafiam. Elas nos forçam a pensar, e essa é uma função mais nobre da arte. Nesse momento, resistir ao avanço do autoritarismo não é uma escolha, é um dever. A liberdade não é um bem perpétuo. É uma chama que precisa ser protegida todos os dias. Se nos calarmos, se normalizarmos a censura, entregaremos às futuras gerações um país de sombras e silêncio. Enquanto nos for permitido, seguiremos usando cada ferramenta ao nosso alcance. Seja um texto, uma notícia ou um clipe de 4 minutos feitos por IA. Para lembrar que a liberdade não se negocia. E se uma pequena obra de arte digital consegue despertar reflexões tão profundas, é sinal de que ainda há esperança. É a prova de que, apesar de tudo, a chama continua acesa. Que cada um de nós se mantenha um guardião dessa chama. E para conhecer nossa visão sobre Olavo de Carvalho, veja agora o vídeo. Será que Olavo ainda tem razão? Ou então, se você gosta de temas musicais, veja o vídeo. Dos acordes do Metallica à bandeira do Milei. Um encontro de resistência. Os links seguem aqui na descrição. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.